Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois essa tem sido minha oração por vocês. Bom, mais um dia da nossa Escola Bíblica Dominical, onde, de uma maneira diferente, nós temos feito cada um na sua casa, não é? Bom, hoje, antes de começar com a história, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que temos usado no nosso dia a dia para nossa limpeza? A gente sempre usou o sabonete, não é? Para estarmos lavando as nossas mãos quando a gente se suja, para tomarmos banho. E agora temos um item novo, que é o álcool em gel. E para que tem sido usado o álcool em gel? Nós temos agora nos nossos dias esse tal vírus, o coronavírus, onde precisamos então estar desinfetando com mais eficiência a nossa mão. Então é mais um item que a gente usa para estarmos fazendo a nossa limpeza. Mas uma pergunta, como é que a gente pode limpar a sujeira que está dentro de nós? E aí você pode perguntar, sujeira que está dentro de nós? Sim, a Bíblia chama isso de pecado. Não vai ser com sabonete, não vai ser com álcool em gel que nós vamos poder fazer essa limpeza. Como que vocês acham então que a gente pode tornar-nos limpos internamente? A Bíblia nos fala na primeira carta de João, primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 7, na parte B, diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o versículo que está na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, nós podemos confiar e crer, porque ela é a verdade. Então, o versículo que nós vamos decorar, eu vou falar agora no começo da lição e depois no final. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como que a gente pode, então, fazer isso? Como é que o sangue de Jesus pode nos purificar? Como vocês sabem, nós temos sempre ensinado, e vocês já sabem de cor, o Senhor Jesus veio, nasceu aqui neste mundo, viveu entre nós, e Ele veio com uma missão: morrer naquela cruz para poder perdoar os nossos pecados. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos do Senhor, e nós o convidamos a ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, a Bíblia fala então que nós nos tornamos seus filhos. E o nosso coração, então, a nossa vida, ela é limpa através do sangue de Jesus. Então, esse pecado que habita em nós, que torna o nosso coração sujo, ele se torna limpo quando nós reconhecemos que precisamos do Senhor. E o sangue dele, então, lava o nosso coração. E nós nos tornamos puros, nós nos tornamos limpos internamente. Ok? O que isso tem a ver com a nossa lição de hoje? A Bíblia nos fala de um homem que tinha uma doença terrível. Essa doença era a lepra. Quem sabe o que é lepra? Hoje, também conhecida nos nossos dias como hanseníase. E essa doença, hoje, nós já temos a cura. Já temos o tratamento, nós temos a cura, mas nos tempos de Jesus não existia essa cura. E as pessoas que tinham lepra, elas precisavam ficar afastadas das pessoas, elas não podiam mais conviver com seus familiares, não podiam entrar na cidade, não podiam comprar, não podiam vender. Quando eles estavam andando, eles tinham que gritar, impuro, impuro, para as pessoas saberem que ele estava com essa doença e para as pessoas se afastarem, então, porque era uma doença contagiosa. E muitas pessoas, quando viam essas pessoas que tinham essa doença, se afastavam, uns cobriam os olhos, não queriam ver, outros tacavam pedra porque queriam que essas pessoas ficassem longe. E a Bíblia então nos conta a história deste homem, que ele vivia dessa forma. A maneira que eles tinham de saber que eles eram considerados, então, uma pessoa impura, eles tinham que, quando a doença começasse a surgir, que poderia ser por algumas manchas brancas, enfim, e depois isso se alastrando e aumentando, tomando conta não só da pele, mas dos ossos, dos nervos, é uma doença terrível, e às vezes as pontas dos dedos, conforme a pele ia se deteriorando, podiam até cair. Então, logo no começo, quando apareciam essas manchas, eles iam até os sacerdotes para que eles pudessem, então, fazer esse diagnóstico dessa doença. Então, eles eram considerados impuros e eles tinham que ficar longe. Eles não podiam mais morar na cidade, eles tinham que ficar fora da cidade,
ou morando sozinho, ou então com outros que tinham a mesma doença que eles. E este homem, então, ele ficou sabendo de uma notícia que deu assim um ânimo ao coração dele. Jesus estava perto da cidade onde ele estava. E ele deve ter com certeza ouvido notícias a respeito do que Jesus havia feito. Ele havia curado pessoas, ele tinha feito cegos verem, e ele ficou pensando, puxa, será que Jesus pode me curar da lepra? E ele nem pensou duas vezes, ele sabia que ele era proibido de ir até a cidade, mas quando a notícia chegou então que Jesus estava passando, ele não teve dúvida, ele correu até a cidade e ele foi andando, e ele foi gritando, impuro, impuro, para que as pessoas soubessem que ele tinha, e as pessoas começaram a se afastar deles, e aí ele chega e ele vê onde Jesus está. E a Bíblia nos fala então que ele se ajoelha perante Jesus, e ele diz o seguinte, Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Se o Senhor quiser, purifica-me. Qual vocês acham que foi a atitude de Jesus? Vocês veem as pessoas que estão do lado, cada um afastado, assustado, cobrindo o rosto, não querendo ver. A Bíblia fala que Jesus se compadeceu daquele homem. E não só ele teve compaixão, mas ele tocou na cabeça dele, tocou nesse homem, que era uma coisa impensável, tocar em alguém que tinha lepra, e Jesus então toca de uma forma bondosa neste homem e lhe diz, sim, eu quero, fica limpo. E o que vocês acham que aconteceu? Dá para ver? A Bíblia fala que imediatamente este homem ficou curado, imediatamente. E o que vocês acham que essa pessoa fez? Ele ficou tão alegre, ele ficou tão contente que ele saiu cantando, ele glorificando e agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus por essa cura, e as pessoas que estavam do lado todos ficaram admirados. E aí Jesus diz para ele, vai até o sacerdote e faça o que ele tem, o que ele vai te ordenar. Tinha algumas coisas que ele precisava fazer, mas ele precisava principalmente ir lá, para que ele fosse considerado então curado. E a Bíblia fala que ele foi contente, ele contou, e o sacerdote disse que realmente ele estava curado, mas mais do que isso, este homem saiu falando para todas as pessoas que estavam ao redor dele, aquela que ele não conhecia, por onde ele passava. Ele dava esta notícia que Jesus o havia curado. A Bíblia fala também que por conta do testemunho deste homem, muitas pessoas, uma grande multidão, começou a seguir Jesus, porque eles viram o que ele tinha feito, como ele tinha sido curado. Nós temos também uma boa notícia, que nós também podemos contar àqueles que estão perto de nós, que é a salvação que nós temos em Jesus. Que nós também, um dia que recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, que o nosso pecado foi perdoado. Nós também éramos considerados com o nosso coração sujo. A Bíblia fala que este pecado também é uma doença terrível que nós temos. E que se nós não reconhecermos que somos pecadores e nós não procurarmos o Senhor Jesus para que Ele nos cure, qual será o nosso destino? Com certeza é longe do Senhor Jesus, é longe do nosso Deus. E aí nós vamos passar uma vida inteira, uma vida eterna longe dele. Mas quando nós convidamos o Senhor Jesus para morar no nosso coração, nós reconhecemos que nós somos pecadores, a nossa vida então ela é limpa, ela é transformada através do sangue de Jesus. E nós precisamos contar essa boa novidade para quem nós conhecemos. Assim como este homem contou para todo mundo onde ele encontrava, olha, o Senhor Jesus me curou, olha, eu era leproso, agora eu estou curado. E a Bíblia fala então que foi tanta multidão que começou a ir atrás de Jesus que ele teve que sair daquela cidade e ir para uma outra cidade. E teve uma outra cidade, quando Jesus estava então saindo de lá, ele estava indo a caminho de Jerusalém. A Bíblia fala que ele passou então por algumas cidades, como Samaria, como Galileia, e nessa estrada, antes de chegar em Jerusalém, havia um grupo de homens. A Bíblia fala que eram 10 homens, e que também tinham lepra. E de longe onde eles estavam, eles viram que era Jesus, talvez eles ficaram sabendo do que tinha acontecido com este primeiro homem, a gente não sabe, mas eles então, de onde eles estavam, eles acenaram, Jesus, mestre, por favor nos cure. E o que vocês acham que Jesus fez? A Bíblia então fala que, olha, vão até o sacerdote aqui da vila, procurem por ele. E os 10 homens
obedeceram e no caminho, indo em direção ao sacerdote, eles perceberam que eles estavam curados. Todos os 10. Mas o interessante, a Bíblia fala que somente um voltou, se ajoelhou perante o Senhor Jesus e agradeceu. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. E ele ficou grato ao Senhor. E sabe, Jesus olha ali e ele fala, não eram 10 que estavam juntos? Não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Somente um voltou para me agradecer? E aí Jesus então fala para ele, vai, a tua fé te salvou. E esse homem então, como o outro, além dele poder ser curado fisicamente, os dois puderam ter os seus pecados perdoados. E o seu coração pôde se tornar limpo. Porque eles reconheceram que somente o Senhor Jesus podia curá-los. Como é importante agradecer, não é, crianças? Reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós precisamos agradecê-lo pelo seu amor, pelo sacrifício dele naquela cruz. Porque ele morreu a morte que era para cada um de nós. E sabe, além de a gente agradecer com a nossa voz e agradecer por essa salvação que nós temos em Jesus, uma maneira que nós podemos então demonstrar esse amor, demonstrar essa gratidão ao Senhor, é falando aos outros, dando essa boa notícia que só o Senhor Jesus pode nos salvar, é tendo uma vida que o agrade. É lógico que nós, quando recebemos o Senhor Jesus e nós nos tornamos seus filhos, nós não vamos deixar de pecar. Infelizmente nós ainda pecamos. Mas a gente tem que ter isso como um acidente, como só de vez em quando isso acontecer. Que a gente possa acordar todos os dias, orar ao Senhor e pedir para que Ele nos ajude a que a gente tenha uma vida neste dia que Ele nos deu, que seja uma vida que o agrade. Porque a gente tem pensamentos, a gente fala coisas, a gente age de uma maneira que muitas vezes não agrada ao Senhor. Então nós precisamos ter o nosso coração grato e pedir que o Senhor nos ajude a cada dia, confiar nele, depender dele, para que a gente tenha uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Então vamos rever o nosso versículo, que está lá em 1 João 1, 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, onde podemos estudar a Tua Palavra. Obrigada porque ela é viva, Senhor, e ela toca nos nossos corações. E através dela podemos reconhecer que somos pecadores e que precisamos do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores. E obrigado, Pai, porque o Senhor um dia veio a este mundo, o Senhor morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. E não só isso, o Senhor não ficou morto, o Senhor ressuscitou. E através da sua vida, Pai, nós podemos também ter a vida eterna. Que os nossos queridos, ó Pai, que têm ouvido agora essa lição e essa história, possam reconhecer que nós precisamos do Senhor. E que o Senhor agora é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe, crianças. Até o próximo domingo.